Vamos lá. Primeira questãozinha bem simples para a gente ir esquentando. Na realização de um experimento, verificou-se a existência de uma constante de proporcionalidade entre a energia potencial gravitacional e a altura até onde um objeto era erguido. Neste caso, em termos dimensionais, essa constante de proporcionalidade é equivalente a trabalho, potência, velocidade, aceleração ou força. Então, uma constante de proporcionalidade entre a energia potencial gravitacional e a altura. Vamos lá. Pela fórmula, a gente consegue tirar sem ter que tentar adivinhar. Energia potencial gravitacional é mgh. Só mais uma vez eu lembro. Para pequenas alturas. Lá na gravitação universal, né, quando falar de satélite, quando falar de estação espacial internacional, aí a fórmula para energia potencial gravitacional é outra. Muito bem. Ele está falando aqui de uma proporcionalidade entre a energia potencial gravitacional e a altura. Lembrar da matemática básica. Grandezas são diretamente proporcionais quando a divisão entre elas for constante. Então vem. Passei a altura dividindo. Então, se há uma proporcionalidade entre a energia potencial gravitacional e a altura, quer dizer que esse termo mg deve ser constante. Aí a pergunta é, essa constante de proporcionalidade, que é o mg, ela é equivalente a... Ora, mg não é o peso? E o peso é uma força. Questão tranquila essa, né? Era apenas para você aplicar a fórmula e para você entender o que é a relação de diretamente proporcional. Vamos dificultar mais um pouquinho. Observe a situação descrita na tirinha a seguir. Então peraí, vamos ler a tirinha. Você quer matá-lo ou acertar a maçã? Tá vendo aqui o arqueiro? Tá vendo a pessoa amarrada na árvore lá? Você deve mirar mais para cima para compensar a gravidade. Assim? Aí veja que acertou em cheio a maçã. Ufa, ainda bem que Lisa chegou, né? Se a Lisa não desse a dica para ele mirar mais acima, algo poderia ter dado errado. Pois bem, o que o Enem perguntou? Então, observe a situação descrita na tirinha a seguir. Assim que o menino lança a flecha, a transformação de um tipo de energia em outra. A transformação, nesse caso, é de energia potencial elástica em energia gravitacional, gravitacional em energia potencial, potencial elástica em energia cinética, cinética em energia potencial elástica ou gravitacional em energia cinética. Pensa comigo, quando a flecha ainda estava lá no arco, o cordão estava esticado, como se fosse uma mola. Então ele armazenou energia potencial elástica. Quando a flecha é solta, o cordão volta para o seu tamanho natural. Então essa energia potencial elástica volta para zero. Mas por outro lado a flecha adquire velocidade. Então ela adquire energia cinética. Portanto, houve a transformação de energia potencial elástica em energia cinética. Também podemos dizer que é uma questão bem fácil, né? Conceitual mesmo, só de interpretação dos tipos de energia. Vamos para a próxima? Uma bala perdida atingiu a parede de uma residência, ficando alojada no seu interior. Para determinar a velocidade que a bala atingiu a parede, um perito determinou a profundidade do furo feito pela bala como sendo de 16 centímetros. Sabendo-se que a bala, com massa de 10 gramas, atingiu perpendicularmente a parede, penetrando-a na direção do movimento, e considerando-se a força de resistência da parede constante com um módulo de 5 vezes 10 a terceira newtons,
A velocidade da bala, quando atingiu a parede, em metros por segundo, era de quanto? Então vamos lá. Quando a bala penetra na parede, né, começa a entrar dentro da parede, lá nesse movimento dela você vai ter três forças. Peso normal, porque ela vai se alojar na parede, essas duas se anulam, e a força de resistência da parede contrária ao movimento, que é como se fosse uma espécie de atrito. E a bala está entrando e essa força de resistência da parede contrária a ela vai fazendo ela perder velocidade até parar. Então, quer dizer que quando a bala vai começar a penetrar a parede, ela vai ter uma energia cinética. Lá no final, quando ela chegar aos 16 centímetros, a sua energia cinética vai ser zero. Então ocorre aqui uma variação da energia cinética. E aí veio alguma coisa na sua cabeça? O teorema da energia cinética. O trabalho realizado pela força resultante é igual à variação da energia cinética. Se a gente pensa nessa bala, a força resultante que age sobre ela é a força de resistência da parede, que vai freando a bala até parar. Então vamos calcular o trabalho dessa força e igualar com a variação da energia cinética. Vamos lá. Considerando a força da parede constante, o trabalho realizado por ela é F d cosseno θ. Vamos passo a passo. A força da parede, 5 vezes 10 a terceira newtons, está aqui. O deslocamento, 16 centímetros, então 16 vezes 10 é menos 2, transformando para metro. Léo, mas por que cosseno de 180? Ora, à medida que a bala se desloca para frente, a força da parede aponta para trás, contrária ao deslocamento, fazendo, portanto, a bala parar. Então, o ângulo entre a força da parede e o deslocamento da bala, 180 graus. Lembra que o cosseno de 180 é menos 1, que significa que o lado esquerdo da equação aqui vai dar negativo. Vamos ao lado direito. Variação da energia cinética, a energia cinética final menos a inicial. A energia cinética final é zero, porque a bala para no final. Zero menos energia cinética inicial, mv² sobre 2. Só que repara, a massa está em gramas. 10 gramas. Então 10 vezes 10 é menos 3. A velocidade que ela tinha no início, v0² sobre 2. Você reparou que o lado esquerdo deu negativo por causa do cosseno de 180 e o lado direito também vai dar negativo, porque esse zero menos isso aqui vai dar menos esse valor. Corta o negativo dos dois lados, passa multiplicando, extrai a raiz, você vai... Ó, o negativo ainda está aqui, ele vai simplificar. Aí você vai obter que essa velocidade inicial da bala era de 400 metros por segundo. Então, repara que essa é uma questão um pouquinho mais interessante, porque tem esse detalhe do negativo, que muita gente às vezes se enrola, e das unidades, né? A distância estava em centímetro, a massa estava em grama. E além de tudo isso, tem o cálculo, que é complicadinho de fazer, né, sem calculadora lá na hora da prova. Tudo bem? Podemos dificultar um pouco mais ainda? Então vamos lá. O bloco sobre a superfície plana e horizontal encontra-se inicialmente em repouso em um trecho perfeitamente liso, devido à ação externa que impede seu movimento. Alguém está segurando esse bloco. Quando essa ação deixa de existir, o sistema passa a se movimentar. Então a pessoa vai soltar o bloco. 2 segundos após o início do movimento, o bloco sobre o plano entra em uma região rugosa, está aqui, surgindo por conta disso uma força de atrito que, atuando uniformemente sobre o corpo apoiado, dissipa toda a energia cinética do sistema. Quer dizer, ele vai chegar aqui com uma certa velocidade e aí nesse trecho rugoso ele vai perdendo a velocidade, perdendo, até a velocidade dele zerar, né, até ele parar.
Sob essas condições, pode-se concluir que o módulo da energia dissipada durante o movimento sobre a superfície rugosa, em joules, é quanto? Olha, aparentemente a questão está fácil. A energia que vai ser dissipada pela superfície rugosa é a energia cinética desse bloco, mv² sobre 2. A massa a gente tem, mas a velocidade a gente não tem. Então nós vamos ter que calcular essa velocidade. Mas pensa bem, no trecho até chegar na superfície rugosa, ele tem um movimento acelerado, um movimento uniformemente variado. Ixi, mas nós não sabemos a aceleração. Então, primeiramente, nós vamos precisar calcular a aceleração. Vamos colocar as forças? Então, 200 newtons, o peso desse aqui. Aí ali você tem uma tração, que eu não sei quanto vale. Essa tração vai puxar o bloco lá de cima. Enquanto não houver atrito, essa tração vai ser a força resultante sobre o bloco lá de cima. Perfeito? Então, vamos lá. Aplicando a segunda lei de Newton para cada um dos blocos. Como esse aqui acelera para baixo, então a resultante é 200 menos t. A massa é 20 e a aceleração não sei. Como esse outro aqui acelera para a direita, peso normal se anulam, né? Eu nem quis desenhar ali. Então a resultante é o próprio t, que é a massa vezes a aceleração. Bom, se você somar as duas equações, vai ficar aqui 200 é igual a 50A, o A é 5. O A é 4, desculpa. Inclusive, se você quiser voltar agora, você acha a tração, né? Que nem precisaria, mas daria 120 newtons. Né? 30 vezes 4. Pegou? Agora, por que nós calculamos essa aceleração dele? Lembra que ele vai acelerar até chegar na superfície rugosa. Então, com essa aceleração, eu consigo descobrir que velocidade que ele vai alcançar quando estiver chegando na superfície rugosa. Movimento uniformemente variado. Ele é solto, então sua velocidade inicial é 0. O tempo, a questão deu, vamos achar aqui, 2 segundos após o início do movimento, ele entra no plano rugoso. Então, temos a velocidade inicial, temos a aceleração e o tempo, tá fácil. Então a velocidade que ele vai alcançar é 8. Agora eu posso calcular a energia cinética que vai ser dissipada. mv² sobre 2. Nós temos que a massa dele é 30, a velocidade dele é 8, vamos calcular a energia cinética que vai ser dissipada. Espera aí, Léo, mas ali a massa está 50. Sim. Por quê? Quando esse bloco aqui chegar na velocidade de 8, o outro também vai chegar na velocidade de 8. Porque a aceleração do outro é a mesma, a velocidade inicial é 0 e o tempo é o mesmo. Os dois têm o mesmo V0, o mesmo A e o mesmo T. Então os dois vão atingir velocidade de 8. Então os dois vão adquirir energia cinética. E essa energia cinética dos dois vai ser dissipada na superfície rugosa. Afinal, os dois vão parar. Então por isso que a massa aqui é 50. Ou seja, o finalzinho da questão tinha que ficar atento, né? Aí é só a gente fazer a continha ali. A energia cinética do sistema formado pelos dois era 1.600 joules. Ela vai ser toda dissipada devido ao atrito no trecho rugoso. Viu que essa já não era uma questão tão bobinha, né? Uma questão bem inteligente. Não só por causa dos cálculos, mas também pela interpretação. Vamos para a próxima? A figura abaixo mostra um bloco de 14 kg suspenso por duas molas ideais idênticas e que sofreram uma deformação de 10 centímetros. O sistema está em equilíbrio. Considere seno de 45 igual ao cosseno de 45 igual a 0,7. A energia potencial elástica armazenada em cada mola é de quanto? Gente, energia potencial elástica Kx² sobre 2.
O X e a deformação a questão nos deu, 10 centímetros. Mas a constante elástica das molas ela não deu. Então a gente vai precisar descobrir isso primeiro. Falou que o sistema está em equilíbrio. Quer dizer que a resultante das forças sobre esse bloquinho é zero. Então, vamos lá? Aqui eu tenho o peso dele. Como a massa é 14 kg, a gravidade é 10, é 140. Aqui eu tenho uma força elástica, aqui eu tenho uma outra força elástica de mesmo valor, né? Porque o ângulo aqui, 45, 45 é o mesmo. Então, se eu fizer a decomposição, vai dar força elástica seno, força elástica cosseno. Tá vendo aqui? Força elástica seno de 45 para cima, força elástica cosseno para o lado, porque você tem um ângulo de 45 aqui também, né? Então, ó, se aqui é 45, aqui é 45. Então aqui você teria F cosseno, aqui você teria F seno. Mas são duas, porque tanto essa quanto essa você decompõe, dá as duas para cima para equilibrar o peso. Entendeu a ideia da decomposição? Que agora acabou. Você tem força elástica Kx, o X é a deformação, que é 10 centímetros, 0,1 metro. Aí, fazendo essa conta, você tem a constante, vai dar 1000 newtons por metro. Como as molas são iguais, 1000 para uma, 1000 para outra, agora é só calcular a energia potencial elástica armazenada. Não se esqueça de colocar a deformação, o X em metro. Então, mais uma vez, 10 centímetros vai dar 0,1 metro. Aí você substitui lá, faz a conta, a energia potencial elástica vai dar os 5 joules que está aparecendo aqui na letra A. Então, gente, eu tentei colocar a energia mecânica misturando com movimento uniformemente variado, equilíbrio, decomposição de vetores, né, mostrando outros conteúdos que você já viu para tentar correlacionar. Um grande abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.